Olá, gente! Nós estamos de volta aqui. Agora eu vou fazer para vocês a análise da redação sobre doação de órgãos. Nós tivemos o primeiro vídeo, no qual eu começo a minha abordagem com vocês sobre escolha de repertório e como pesquisar para repertório. Não esqueça que eu já disse para vocês que nós não podemos trabalhar a ferro e fogo com essas informações. Eu, particularmente, acho que vocês devem tentar ao máximo produzir as redações sem pesquisar. Mas não esqueça também que você está se preparando para uma prova, e se preparar para uma prova é também conseguir fazer boas pesquisas e conseguir também, vamos dizer assim, aumentar o seu cabedal de repertório. Então, eu preciso que você também pesquise. Eu acho que pesquisar é bom, eu acho que pesquisar é legal. E se você puder ir compondo flashcards, né? Sabe aqueles cards? Na minha época, aquilo ali se chamava de ficha, né? Aquelas fichinhas que você comprava no armário antigamente, e aí o pessoal ia criando tipo um roteiro de estudo, né? Se você pudesse ter esses flashcards com o repertório de determinados assuntos e estudasse periodicamente, né? Você também ia conseguir fazer com que você tivesse uma lembrança maior dos repertórios, uma lembrança maior dos argumentos para determinados temas, e isso obviamente ia te dar, né, mais subsídio para poder você crescer enquanto redator, enquanto redator. Eu tenho batido demais com vocês essa coisa do planejamento. A gente não entrou ainda na estrutura, eu estou solidificando em vocês esse raciocínio do planejamento, e vai ser muito bom fazer esse trabalho. Eu vou para... Já analisei algumas redações com vocês já esse ano. Essa é mais uma delas, a redação sobre doação de órgãos. Vamos lá? Esse foi o planejamento aí, ó. Planejamentozinho que nós fizemos, né, dos problemas relacionados à doação de órgãos no Brasil. E, ó, temos aqui doação de órgãos, vamos falar no D1 sobre cultura individualizada, o desafio 1, o desafio 2, né, os desafios relacionados à doação de órgãos no Brasil. Esse é o tema. E o desafio 2 é persuadir novos doadores, principalmente por face, por conta do governo brasileiro. Temos aí os 3 repertórios, né? É o primeiro transplante da história da humanidade, do Joseph Edward Murray. Tem ali a célebre frase do Adam Smith, pai do liberalismo. E temos a lei de 1991, de que todo cidadão brasileiro seria doador de órgãos, inicialmente falando. E aí vamos para a redação, e aí também um aspecto positivo da aula de hoje. Ao fim da aula de hoje, eu vou compor a nota, né? E eu vou explicar por que na minha visão, aquele estudante teve aquela nota. Eu tenho bastante experiência com correção, eu acho que isso vai ajudar você a ter um discernimento um pouco melhor do que é que você deveria fazer na hora de escrever sua redação e os erros que não podem ser cometidos. É óbvio que meus alunos me conhecem, eu sou muito criterioso, muito chato, e as notas geralmente elas caem um pouco, mas é porque eu não me preocupo com o critério de uma instituição. Eu não corrijo usando o critério do Enem, apesar de 5 competências. Eu corrijo pensando no seguinte: o que é que esse estudante precisa fazer para dar o mínimo de trabalho possível a esse corretor? Isso é sacada. Isso é sacada. Por quê? Porque tendo esse discernimento, a tendência é que você consiga escrever priorizando aquilo que ele quer ouvir. Quer ouvir, quer ler, não. Mas o que seria mais fácil dele estabelecer um processo de raciocínio e progressão para corrigir a redação de vocês. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vou ler, como eu sempre faço, o parágrafo, e aí cada parte vai se iluminar direitinho, você já sabe. Se você quiser, você vai tirando foto ao longo do processo para ter a redação toda montada, né? Toda bonitinha, toda organizadinha. Por isso que meus estudantes levam muito para a sala de aula os marca-textos, porque quando a redação chega a gente vai marcar, organizar tudo direitinho. Vou usar a mesma paleta de cores da última redação que eu usei, né? Vamos lá, ó, veja aqui comigo, ó. A introdução, vou ler a introdução toda, depois eu volto marcando com vocês. Conquista negligenciada é o título, né? Em 1954, na cidade de Boston, Estados Unidos, o médico Joseph Edward Murray realizou o primeiro transplante vital bem-sucedido e deu início aos atuais processos de doação de órgãos capazes de salvar vidas. Entretanto, o baixo incentivo aos transplantes no Brasil impossibilita os brasileiros a conquista de Murray na prática. Com efeito, para popularizar as doações, é preciso lidar
com 2 desafios: as posturas individualistas, bem como melhor forma do Estado persuadir os possíveis doadores. Essa foi a introduçãozinha, né? Vamos lá. Primeiro já tem aí um título bonitinho, Conquista Negligenciada, né? Mais um título, não esqueçam, títulos, 2 palavras, 3 no máximo, sendo uma delas uma palavra de ligação. Tem de ter uma carga crítica, tem de ou antecipar o título, ou essa expressão ser utilizada para fechar a sua redação. Isso caracteriza a construção de um texto mais consciente, caracteriza a construção de uma redação muito mais própria por parte do estudante, e o título também traz para a gente uma característica que as provas valorizam bastante, que é a ideia de princípio de autoria. Aí tem conquista negligenciada. Que conquista é essa? Provavelmente é a conquista da possibilidade da administração científica médica de transplantar órgãos. E é negligenciada porque não se consegue, obviamente, na prática, estender esse direito a todos os brasileiros que precisam, né? Então é um desafio estender isso. Por isso que é um conquista negligenciado. Então é fácil produzir títulos, né? Ainda vamos trabalhar mais isso ao longo do nosso curso, né? Olha lá. Em 1954, na cidade de Boston, Estados Unidos, o médico Joseph Edward Murray realizou o primeiro transplante vital bem-sucedido e deu início aos atuais processos de doação de órgãos capazes de salvar vidas. Obviamente, você sabe que esse trechinho é o nosso repertório. O Murray, o Joseph Edward Murray, médico norte-americano, em Boston, em 1954, conseguiu administrar a técnica dos transplantes, principalmente porque ele conseguiu entender como funciona um corpo humano quando recebe um órgão diferente. Ele simplesmente conseguiu, como eu posso dizer assim, administrar, ele conseguiu mais do que administrar, ele conseguiu dominar a ideia de um órgão ser rejeitado por um corpo humano, né? Então, é um aspecto muito relevante. O repertório, assim, dos mais básicos é esse. Se você for lidar com algum repertório que fale de uma descoberta, que fale de um marco discursional, né, que a ideia tem a ver com um momento histórico, vá atrás desse momento histórico para poder você começar o texto com ele, né? Na sequência, entretanto, o baixo incentivo aos transplantes no Brasil impossibilita os brasileiros da conquista de Murray na prática. Essa é a tese. Há um baixo incentivo aos transplantes. Os transplantes são negligenciados. Olha aí a antecipação da tese no título. Antecipação da tese no título. O baixo incentivo aos transplantes no Brasil impossibilita os brasileiros da conquista de Murray na prática. É uma técnica que valida muito seu repertório, que ratifica a sua construção de texto, é você se referir ao repertório na sua tese ou na sua argumentação. Ele fez isso, ele recupera Murray para gerar aquela característica que eu já expliquei para você que a gente deve fazer sempre quando produzimos nossa tese, que é a ideia de contraste, né? É como se eu só conseguisse produzir minha tese em virtude do repertório que eu tive acesso. Muito importante isso, dá ao seu texto um caráter de inovador, dá ao seu texto um caráter de domínio de quem está escrevendo, viu? Aí foi a tese. Teve dificuldade de fazer tese? Culpabilize alguém, mostre quem é o culpado por determinada situação. Com efeito, para popularizar as doações, é preciso lidar com 2 desafios: as posturas individualistas, bem como a melhor forma do Estado persuadir os possíveis doadores. Em negrito, de preto, nós temos o projeto de texto. Ficou bem evidente, ó, por conta desses 2 pontos aqui, ó. Esses 2 pontos aqui, ficou bem evidente o projeto de texto. Então, que recurso é esse? É a notabilização, né, do projeto de texto por causa desses 2 pontos. É um recurso, né, que ajuda muito a pontuação da competência número 1. Né? Não esqueça disso, nós já estudamos isso. Então, quais são essas 2 ideias? Ó? As posturas individualistas, bem como, olá, o Estado persuadir os possíveis doadores, persuasão de novos doadores, e as posturas individualistas, igualzinho ao plano de texto que a gente viu, não foi? Muito igual, muito bem organizado. A introdução ainda marca, ó, com muita tranquilidade, 2 conectivos, um consenso, né, de uma estrutura
adversativa, né, contrária, entretanto, mostra essa oposição no contexto da tese e com efeito dá esse sentido indicativo, né, para que você deixe bem claro qual é o seu projeto de texto, né? Então a introdução está completa, a introdução é boa, né? Você sabe que as posturas individualistas e a persuasão de novos doadores são os temas dos desenvolvimentos, precisam aparecer de imediato no parágrafo. A primeira coisa que precisa aparecer no parágrafo é essa retomada dessas duas estratégias. Olha como é que ele faz o D1. Ele coloca aí, logo, em perspectiva inicial, a prosperidade da doação de órgãos encontra obstáculo em uma sociedade individualista. Veja, eu já sei qual é o tema do parágrafo dele. Eu sei que ele vai trabalhar a ideia de sociedade individualista, né? A esse respeito, o filósofo Adam Smith afirmava, em linhas gerais, que as ambições individuais levam a sociedade a progresso e orientava que o indivíduo abrisse mão da benevolência a fim de que se conquistasse a evolução nacional. De azul claro, você tem o Adam Smith como repertório. Pô, Luquinhas, eu não entendi, porque ele escreveu aqui, em linhas gerais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou me ater geralmente à teoria dele. Vou ser o mais genérico possível, não vou ser específico, porque eu não tenho como trabalhar a especificidade numa redação como essa. O estudante ele sofre muito porque ele acha que o repertório que ele vai marcar na redação é um repertório que precisa ser explicado, precisa ser, né, dirimido, esmiuçado. Não precisa. O repertório precisa combinar com um processo de escolha argumentativa. Então, se você diz que em perspectiva inicial, que a prosperidade da doação de órgãos encontra obstáculos na sociedade individualista, em que isso se conecta com o pensamento de Smith? Se conecta na ideia que ele acha que para uma sociedade crescer, as pessoas precisam dar vazão às individualidades. Então você já tem aí essa conexão, né? Só que não esqueça, pela estrutura que nós já vimos, né, que nós vamos desenvolver mais e mais, mas a última redação que nós trabalhamos, na sequência agora você tem de ter dois argumentos, né? O A1 e o A2. O A1 vai ser aquele argumento que se conecta de forma bem direta, de forma bem marcada com o repertório. E o argumento 2 é aquele argumento que, de forma mais específica, foi trazido do plano de texto, né? Foi uma construção do estudante. Aí ele diz na sequência: no entanto, a ideologia liberalista de Adam Smith não deve ser aplicada à doação de órgãos sob pena de prejuízos a toda a população. Olha o contraste aí de novo, né? Nossa, tem aqui o repertório, olha como é que ele fala sobre isso. Se isso for aplicado em doação de órgãos, é óbvio que isso aí não vai funcionar, você não vai conseguir doar órgãos, na verdade. Aí o argumento dele ele cessa, quer dizer, o parágrafo dele vai terminar agora, ele vai direto para o fechamento do parágrafo. Por isso, quanto menor o desprezo à solidariedade, maior serão as cirurgias para implantar órgãos. É um fechamento do tipo proporcionalidade, quanto mais isso, menos aquilo, quanto menos aquilo, mais aquilo. Então ele fala, quanto menor for o desprezo à solidariedade, ou seja, quanto mais se der atenção à solidariedade, né, maiores são as chances de pessoas doarem órgãos e ter mais cirurgias. Porém, o que aconteceu aqui não tem um segundo argumento. Ele foi um hábil manuseador, né? Ele foi um hábil administrador do repertório e das ideias que estavam prontas previamente. Eu não vi aí a marca dele. Onde é que está o autor? Ele é um excelente administrador das ideias. Eu não consegui perceber o que de ideia dele tem aí. Pô, Luquinhas, mas ele não escolheu o repertório? Sim, mas não é só de repertório que vive o processo argumentativo. Se ao invés do repertório ele tivesse dois bons argumentos, também ia estar faltando, porque nesse processo de composição, cada uma dessas estruturas tem uma função. O repertório é a demonstração de que eu estou conectado com o mundo do conhecimento para poder justificar a minha forma de pensar a realidade. Isso aí é básico. Fora isso, eu preciso também mostrar que qual foi o impacto desse repertório na minha visão de mundo. Esse é o argumento 1, olha o que ele diz.
No entanto, a ideologia liberalista de Smith não deve ser aplicada à doação de órgãos sob pena de prejuízos a toda a população. Ele identificou que esse pensamento liberalista não pode estar conectado com esse assunto. Isso é uma relação de contraste? É uma relação de contraste. Assim, mas não é um repertório, digamos assim, arriscado, porque esse repertório denuncia o que não deve ser feito para doação de órgãos. Claro que ele é aceitável, claro que ele é muito bem colocado. Não importa qual é o viés que você vai dar ao seu repertório. Não importa se o repertório concorda com a discussão que está sendo feita, concorda com você, ou o repertório nega a discussão que você está patrocinando, administrando. O importante é que tenha conexão com o assunto. Aqui, esse redator foi hábil. Por quê? Porque ele conseguiu mostrar, olha, o que Adam Smith fala não se conecta. Faltou aí um argumento que trouxesse essa pitada dele. Algo do tipo, por conta dessa razão, por conta desse contexto, é que campanhas nacionais patrocinadas pelo governo federal trariam um excelente efeito quanto a essa problemática. Pronto, seria o argumento dele. Está lá no texto, no plano de texto. Dê uma olhadinha nos seus apontamentos. Dê uma olhadinha nos seus apontamentos, né? Você que está em casa aí, bonitinho, deitado, com o sofá na cama, deitado com o celular na cama, no sofá, com um fonezinho, né? Comendo, presta atenção, né? Olhe como faltou o argumento 2. Aí ele vai direto para o fechamento. Então, assim, na minha correção, isso já vai tirar uma pontuação. Vai porque eu não sei se ele construiu alguma coisa. Isso me deixa dúvida. Esse redator ele pode estar sem argumentos, sem um processo argumentativo, então ele está só, na verdade, me dando assim uma enrolada. Eu estou administrando bem as ideias, mas eu não construí nada que fosse meu. Lembrem-se, gente, você pega a proposta do Enem, a primeira coisa que ele diz lá é assim, ó, considere suas informações, as informações dadas nos textos de apoio e seus conhecimentos a respeito do assunto. Cadê o conhecimento dele a respeito do assunto? Não tem. Ó, isso aí já é um peso na nota. Vamos pro D2 agora? Vamos lá pro D2? Né? Pronto, vamos pro D2 aqui, ó. Ah, não, tem aqui ó, os conectivos lá, ó. Em perspectiva inicial, a gente sabe que a gente tem de evitar os conectivos mais batidões, né? Em primeira análise, em primeira instância, né? Primeiro plano, nada disso, ó. Em perspectiva inicial. Na sequência, a respeito desse tema que eu acabei de retomar, eu trago esse repertório. Depois, no entanto, porque há uma relação de contrariedade entre o repertório e a argumentação, e por isso, ó, a ideia de consequência, quanto menor o desprezo à solidariedade, maior serão as cirurgias para implantar órgãos. Então, os conectivos estão muito bem arrumados, muito bem organizados nesse sentido. Isso aí está perfeito. Vamos lá, D2. Veja aí o D2 agora. De outra parte, é necessário que o poder público modifique sua estratégia na orientação a respeito dos alotransplantes, aqueles realizados entre indivíduos da mesma espécie, porém geneticamente diferentes, no Brasil. Nesse contexto, o ano de 1991 foi promulgada uma lei que obrigava a doação de órgãos de todos os brasileiros em caso de morte encefálica, excetuando quem estivesse munido de um requisito de recusa do procedimento. Porém, tal medida não gerou os efeitos esperados e resultou em revolta social, de modo que, enquanto a ineficácia do Estado, né, perdão, me perdi aqui, gente, ó, vou voltar. Nesse contexto, no ano de 1991, foi promulgada uma lei que obrigava a doação de órgãos de todos os brasileiros em caso de morte encefálica, excetuando quem estivesse munido de um requisito de recusa do procedimento. Porém, tal medida não gerou os efeitos esperados e resultou em revolta social, de modo que, enquanto a ineficácia do Estado ainda persistir, o Brasil será obrigado a conviver diariamente com um dos mais graves problemas para o SUS, a fila de espera. Muito bom, né? Muito bom. Mas vamos analisar, né? Vamos ver se ele conseguiu produzir direitinho, né? Vamos lá, pronto. Essa primeira parte toda. De outra parte, necessário que o poder público modifique sua estratégia na orientação a respeito dos alotransplantes, aqueles realizados entre indivíduos da mesma espécie, porém geneticamente diferentes no Brasil. Beleza, ficou um pouco extenso, né? Ficou um pouco extenso. O problema da retomada ser extensa, gente, é que
você pode não ter espaço para argumentar mais na frente. A gente precisa ser muito esperto e sermos sucintos no momento em que a gente precisa ser sucinto. Até porque a parte argumentativa é mais difícil a gente controlar o que a gente vai escrever, então a tendência é que a gente se alongue um pouquinho mais. Mas pelo tamanho do parágrafo você viu que ele conseguiu, pelo menos a princípio, né? O parágrafo anterior tinha mais ou menos o mesmo tamanho e o estudante não conseguiu fazer um segundo argumento, né? Aí ele fez uma retomada bem extensa, tudo bem que tem o recurso dos travessões, né? Com explicação breve, nem tão breve assim, mas uma explicação breve. Usou o recurso do travessão, tá beleza, mas vamos ver se vai fazer falta para ele esse espaço aí, se aconteceu isso. É muito comum os estudantes encherem o papel de planos, de coisa, que é entupir os desenvolvimentos sem ter ali um trabalho com o que está sendo feito, e aí a tendência é o texto dele ficar com alguns defeitos, né? Nesse contexto, no ano de 1991, foi promulgada uma lei que obrigava a doação de órgãos de todos os brasileiros em caso de morte encefálica, excetuando quem estivesse munido de um requisito de recusa do procedimento. Pronto, tudo isso aí, de azul claro, é o repertório, que é um trabalho com a lei. Obviamente que isso é pesquisa. O que eu não ia lembrar nunca. Ele foi esperto. Ele foi esperto porque ele não disse o número da lei, né? Geralmente se coloca o número da lei. Mas, para que o estudante saiba o número da lei, ou é uma lei muito popular, que a maioria não é, ou está no texto de apoio. Problema nenhum. Não esqueça que trazer os dados do texto de apoio, você só precisa acrescentar eles, mostrar que vocês vão esses dados em algum lugar. Mas mais do que isso, esse dado levado para o texto aí, essa referência, ela precisa mostrar que realmente você tem algum tipo de conhecimento sobre ela. Então, por isso que eu peço ao meu estudante, quando você for colocar o repertório, traga pelo menos uma informação do repertório. Se é um livro, é o autor, é a nacionalidade, um filme é a nacionalidade, o diretor, caso você saiba. No caso aí, ele deu um ano da lei. E já já bastaria, oh meu Deus, né? Já bastaria sim, com certeza. Olá. Porém, tal medida não gerou os efeitos esperados e resultou em revolta social, de modo que, enquanto a ineficácia do Estado ainda persistir, o Brasil será obrigado a conviver diariamente com um dos mais graves problemas para o SUS, a fila de espera. Então, ó, esse trechinho aí, né, de verde, é o argumento 1. Porém, tal medida, a medida mostrada anteriormente, a medida da Lei de 1991, gerou efeitos esperados, não gerou efeitos esperados e resultou em revolta social. Então, o que ele fez? Ele trabalhou o repertório, massa. Agora ele precisaria trazer um argumento 2, coisa que você vai ver não acontece de novo, ele engata um final, de modo que, enquanto a ineficácia do Estado ainda persistir, o Brasil será obrigado a conviver diariamente com um dos mais graves problemas para o SUS, a fila de espera. Agora ele termina um fechamento no formato tópico sentencial, notabilizar o tópico sentencial, dar ênfase à ideia de fila de espera, ó, daí, ó, uma sensação de fila de espera, ó, cadê? Oxente, não, estou me batendo aqui, pronto, aqui, ó, isso, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, fila de espera. Ele quis notabilizar essa sentença, quis marcar essa sentença de uma forma mais prática, então ele acabou usando o tópico sentencial, que é tirar essa sentença do meio da frase, eu já falei para vocês como é que funciona isso. O Brasil será obrigado a conviver diariamente com a fila de espera, que é um dos mais graves problemas para o SUS. Se termina sem ênfase, não há ênfase nesse término e não gera o impacto que se gostaria de gerar. Recorta essa expressão, joga para o final, precedido de 2 pontos, aí fica: o Brasil será obrigado a conviver diariamente com um dos mais graves problemas para o SUS, a fila de espera. Esse foi o D2. Vamos lá, tudo bem. O que faltou? Faltou o segundo argumento. De novo, o mesmo erro do desenvolvimento 1. E aí, mais uma vez, porrada na competência 3, viu? Porque ele não está mostrando para a gente a segurança de que ele construiu, de que ele tem algum argumento dele, alguma construção dele. Isso não é legal, não é interessante, viu? Ele vai perder nota, com certeza. Agora é efetivo, agora é determinante que ele perca nota na competência 3, que também tem como função trabalhar ou analisar se houve um processo argumentativo mais amplo aí.
Vamos lá, ó. Beleza, vamos para onde agora? Ah, não, novamente eu esqueci. Eu faço slide e esqueço. Olha lá, ó. Olha lá em cima. Tira, filho, aqui, me batendo aqui nesse negócio. Pronto. De outra parte, o conectivo, para poder não trazer um batido, para mostrar que houve uma mudança na abordagem, porque houve uma mudança de desenvolvimento. Nesse contexto, ou no contexto correlato ao que foi apresentado, na sequência, porém, ó, o que é que isso traz de consequência para a realidade. E aí, ó, de modo que um segundo momento de consequência é a parte do tópico sentencial. Tudo bem? Vamos fechar agora? Vamos para o fechamento? Vamos para a conclusão agora. Olha só a conclusão, ó. Aí ele conclui assim. Urge, portanto, que as vitórias de Joseph Edward Murray sejam de fato aplicadas no Brasil. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, por meio de ficções engajadas na mídia televisiva, sobretudo nos intervalos comerciais em horário nobre, deve incentivar as famílias a aceitarem a doação de órgãos daqueles que têm declarada morte encefálica, a fim de atingir um maior nível de conhecimento e interesse por parte da sociedade. Tal postura colaboraria para reduzir o tempo de espera por transplantes e contribuiria para que o feito de Murray deixe de ser uma conquista negligenciada. Pronto, ficou bem legal o final. Bem legal. Você já sabe aqui, ó, que urge, portanto, que as vitórias de Joseph Edward Murray sejam, assim, de fato aplicadas no Brasil. É a retomada da tese. No final, na conclusão, o que se retoma é a tese, porque eu preciso concluir sobre o tema principal da discussão. Eu não vou concluir sobre o tema de um desenvolvimento 1 ou de um desenvolvimento 2. Eu preciso concluir sobre o tema principal. E aí, no caso, eu retomo a tese. E aí, para poder não repetir doação de órgãos, ele fala as vitórias de Joseph Edward Murray. Você vê que é muito fácil produzir sinônimos, né? Às vezes o estudante fica angustiado porque ele quer, de forma muito prática, substituir uma palavra por outra. Não há essa necessidade, né? As vitórias de Murray tem relação com a evolução dos transplantes de órgãos, da doação de órgãos. Então bastava isso, né? Nesse sentido, o Ministério da Saúde, que é o agente, por meio de ficções engajadas na mídia televisiva, sobretudo nos intervalos comerciais em horário nobre, o que é que ele fez? Ele antecipou, né? Na realidade, o que é que ele fez? Ele inverteu a ordem e já trouxe o modo meio, entre vírgulas. O Ministério da Saúde, por meio, ó, que expressãozinha importante essa aqui, viu? Por meio, algumas expressões elas ajudam, elas dão pistas do caminho que o corretor deve seguir na hora de montar a análise dele da sua redação. Então ele fala assim, ó, por meio de ficções engajadas na mídia televisiva, sobretudo nos intervalos comerciais em horário nobre, deve incentivar as famílias a aceitarem a doação de órgãos daqueles que têm declarada morte encefálica, agora que veio a ação, né? Ele fez uma inversão. Não é uma inversão sintática, porque não foram uma palavra por outra, ou um período por outro. Foi toda uma ideia, né, que ele transferiu para cima, dá estilo, né, ficou diferente, alterou um pouco a leitura, mas manteve a clareza, contribuiu para a construção, sim. E depois ele diz, deve incentivar as famílias a aceitarem a doação de órgãos daqueles que têm declarada morte encefálica. Aí é a ação. Então ele tem até agora o agente, o modo meio e a ação. Na sequência, ele colocou lá uma vírgulazinha, colocou conectivo, a fim de atingir um maior nível de conhecimento e interesse por parte da sociedade. Pronto, né? Fez o fechamento dele, fez o efeito dele. Deu um ponto, obviamente, porque o período está já bem grande, para não comprometer o entendimento e clareza da redação. Aí deu um ponto e fala, tal postura colaboraria para reduzir o tempo de espera por transplantes e contribuiria para o feito de Murray, para que o feito de Murray deixe de ser uma conquista negligenciada. De vermelho aí é o detalhamento. Aí você tem o agente, o modo meio, a ação, o efeito e o detalhamento. E por fim, ó, você tem lá embaixo conquista negligenciada. Conquista negligenciada nada mais é do que a retomada do título. O final ficou muito bem feito, muito bem colocado, muito bem construído. Eu gostei da redação, mas agora eu queria que a gente estabelecesse para ela estabelecesse para essa redação uma nota, né? Olá os conectivos, portanto, nesse sentido, a fim de tal postura, tal realidade, tal contexto, tal panorama,
Competência 4 ele tirou, obviamente, 200 pontos. A gente viu aqui que não houve problema desse redator, né? Qual é a nota que a gente vai dar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos usar, obviamente, o nosso barema correspondente, que são as 5 competências que o Enem precisa colocar aí em prática. Competência 4. E por último, o que está acontecendo aqui? Me batendo mais uma vez, competência 5. Né? Competência 1 tira 200 pontos, nenhum problema gramatical e também usou bem os recursos de fluidez, tem 2 pontos, tem travessões, tem uma inversão, quer dizer, o texto tá rico. Ele é um redator com uma riqueza recursiva e isso deve ser considerado, fora que não houve erros gramaticais. Então, 200 pontos são garantidos, né? Na competência 2, Luquinhas, 200 também. O que, é que você acha aí da competência 2? Não, gente, dou 160. Entenda, a competência 2 é a competência que trabalha o repertório e a estrutura. O repertório foi perfeito, mas trabalha a estrutura, né? A estrutura ela precisa de um processo argumentativo. Eu interpreto que a argumentação dele é completa e está fragilizada. Porque, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, só houve um argumento e um argumento que foi trabalhado em virtude do repertório. Então não pode se considerar que ele é um redator que fez uma composição de uma forma mais profunda, né? Na competência 3 o problema é maior, porque com certeza ele ia perder 40 pontos, porque a competência que avalia a argumentação, a 2 avalia a estrutura, na estrutura não houve toda a parte argumentativa, e na competência 3 não houve qualidade argumentativa, porque o argumento que ele construiu foi relacionado ao repertório. Uma pessoa mais chata como eu, daria talvez até 120. Tiraria 40 pontos de cada desenvolvimento. Pô, Luquinhas, você é mal? Não sou não, gente. Eu sou só prático e verdadeiro. Mas, em compensação, competência 4, 200 pontos, e competência 5, 200 pontos, não tem como tirar isso daí. Então, a nota desse estudante, ele ia ficar com a nota em torno de 880, 920. Lucas, pelo amor de Deus, tem redações nota 1000 muito piores do que essa daí. Sim, gente. A redação nota 1000 no Enem é loteria. Uma redação que foi nota boa no ano, não está garantido que fosse no outro ano. Às vezes o estudante usa menos recursos no ano e ele contempla mais do que no ano anterior, no ano seguinte. A gente precisa estar se preparando sempre para a possibilidade de conseguir fazer bons textos, boas redações. E esses erros cometidos por esse estudante foram comprometedores para a nota dele. Então, por isso que eu cheguei a essa nota aí, ó, entre 880, amarelinho, porque sai do contexto verde, né? Eu penso que para o estudante conseguir uma boa nota e ter uma aprovação só acima de 900, abaixo de 900 começa a ficar perigoso a nota dele, por isso que o 120 lá já estava vermelho, né? Perder 2 níveis numa competência não é algo bom. Mas aí, entre 880 e 920 ainda é uma nota muito boa, e por poucos erros ele poderia trabalhar e fazer a redação ainda muito melhor. Tudo bem, minha gente? Foi um prazer mais uma vez você estar aqui vendo esse videozinho meu. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se você está vendo por meio de alguma plataforma, de alguma instituição que eu faço parte, deixa aqui sua dúvida e qualquer coisa que eu possa ajudar, estou aqui, fique em casa. Vamos renovar o nosso espírito e continuar trabalhando. Até a próxima.